A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje venho trazer uma ilustração e tenho certeza que alguém irá se identificar com essa história. Houve um tempo em que um homem chamado Richard vivia em uma mansão majestosa, cercado por luxos e confortos que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Ele era incrivelmente rico, possuía uma carreira de sucesso e podia realizar todos os seus desejos materiais. No entanto, apesar de todas essas bênçãos, uma sombra de tristeza o perseguia constantemente. A sua riqueza fazia com que ele sempre estivesse rodeado de pessoas que naquele momento proporcionavam momentos felizes, mas quando ele estava sozinho aquela alegria já não lhe era presente. E continuamente ele sentia um vazio dentro de si. Richard não conseguia entender por que, apesar de todas as suas conquistas e posses, ele se sentia tão vazio por dentro. Sua vida era uma busca incessante por prazeres passageiros, e ele mergulhava em festas e extravagâncias na tentativa de preencher o vazio que persistia em seu coração. Certo dia, enquanto Richard caminhava pelo jardim de sua mansão, ele notou um velho baú empoeirado escondido em um canto esquecido. Curioso, ele abriu o baú e encontrou uma Bíblia antiga, cujas páginas estavam amareladas pelo tempo. Ele a pegou nas mãos e começou a folhear, mais por tédio do que por interesse genuíno. À medida que Richard lia as palavras da Bíblia, algo estranho aconteceu. Ele sentiu uma sensação de calor interior, como se as palavras estivessem tocando algo profundo dentro dele. As histórias de fé, amor e transformação o intrigaram, e ele se viu cada vez mais envolvido pelas mensagens de esperança e redenção que encontrou nas páginas sagradas. Intrigado, Richard começou a ler a Bíblia regularmente. Ele começou a frequentar uma pequena igreja próxima, onde conheceu pessoas com uma fé inspiradora. Richard sentiu-se atraído por sua serenidade e pela alegria que irradiavam. E com o tempo, ele começou a entender que o vazio que sentia em sua vida era um vazio espiritual. Ele passou a dedicar tempo à oração e à meditação, buscando uma comunhão com Deus. À medida que sua fé crescia, Richard começou a experimentar uma transformação profunda em sua vida. Ele se tornou mais compassivo, generoso e grato pelas bênçãos que tinha. Seu foco mudou do material para o espiritual. Richard também começou a usar sua riqueza para fazer a diferença na vida dos menos afortunados. Ele estabeleceu fundações de caridade, construiu escolas em comunidades carentes e ofereceu assistência a pessoas em necessidade. Ele descobriu que a verdadeira riqueza estava em ajudar os outros e fazer a diferença no mundo. Com o tempo, a tristeza que havia assombrado Richard por tanto tempo foi substituída por uma profunda alegria e paz. Ele finalmente compreendeu que o que havia faltado em sua vida era a presença de Deus. A fé o preencheu de uma maneira que nenhuma quantidade de riqueza ou prazer jamais poderia fazer. A história de Richard nos lembra que, por mais que busquemos a felicidade nas riquezas materiais e nas indulgências, a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em uma conexão espiritual e em um propósito maior. A busca por Deus pode nos conduzir a um caminho de alegria, significado e realização que transforma nossas vidas de maneiras surpreendentes e poderosas. Richard descobriu que, quando encontramos Deus, encontramos o que realmente importa na vida. E nessa história o que houve com Richard pode acontecer com você também. Vemos que Richard procurava preencher o vazio com aquilo que ele possuía, até ele entender que o lugar pertencente a Deus não pode ser preenchido por outras coisas. Então, se você está se sentindo vazio, mesmo rodeado de pessoas e coisas, então deixe Deus tomar o seu lugar e fazer parte de sua vida.